Graça e paz, igreja, amém? Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Hoje, então, eu vim dar os avisos e a palavra de oferta. Os avisos, então, segue os avisos semanais, tá? Terça-feira nós teremos a oração às 7h30. Na quarta-feira teremos o GC das mulheres às 17h45. Na quinta-feira o GC dos homens às 17h45. Ambos serão aqui na igreja, tá bom? E no domingo teremos novamente o culto da família aqui na igreja às 17 horas. Já a palavra de oferta. Hoje eu estava lá em casa e o Senhor começou a falar comigo um pouco sobre a palavra de oferta. E hoje eu não vim falar que a palavra de oferta é um princípio, você sabe que você tem que dizimar, que você tem que ofertar. Hoje eu vim com uma abordagem um pouco diferente, porque a palavra de oferta, a gente já sabe que ela é um princípio, o dízimo e a oferta. Então todo mundo tem isso cravado no coração, que a gente tem que cumprir esse princípio. E como meu pai disse, se você não cumprir o princípio, lá na frente esse princípio vai te quebrar. Então, eu vou fazer 2 perguntas aqui para vocês hoje. Eu gostaria que vocês realmente levantassem a mão e dissessem o que vocês vieram fazer aqui hoje. Vocês vieram para receber algo de Deus, amém? Quantos vieram receber algo de Deus? Levanta a mão. Amém? E quantos vieram aqui hoje para oferecer algo a Deus? Levante a mão. Amém? Então, vocês já têm no coração de vocês cravado que o culto ao Senhor não é um culto onde que você vem para receber algo, mas sim um culto onde você vem para entregar algo a Deus. O culto onde você vem entregar o seu dízimo, o seu louvor, a sua adoração, ou até mesmo a entrega totalmente do seu ser, amém? Se você vem no culto com a primícia que o culto é só para eu receber algo, eu vou lá que o Senhor vai falar comigo. Realmente, o Senhor pode falar com você, o Senhor pode entregar algo para você. Mas se você sair de casa com esse pensamento que é só você que vai receber, irmãos, isso é um baita de um egoísmo. Vocês têm que ter cravado no coração de vocês que o culto é um momento de entrega ao Senhor. E se a gente já vem com o culto com essa primícia de que eu vou receber, eu tenho outra pergunta para vocês. Quando é que vocês vão oferecer algo ao Senhor? Quando é que vocês vão se entregar ao Senhor? Quando é que vocês vão entregar todas as áreas da sua vida ao Senhor? Não, Senhor, eu te entrego aqui o meu filho que ele está doente, mas a área das finanças deixa que eu cuido. Não é assim que funciona. Se você vai entregar a sua vida ao Senhor, você que tem que entregar todas as áreas da sua vida ao Senhor. Amém? É lugar de receber algo do Senhor. Onde que é que nós devemos receber? É em casa, irmãos. É no secreto. Porque em Mateus 6,6 diz assim: mas quando vocês orarem, vão para o quarto e fechem a porta. Pois o teu Pai, que está em secreto, ele te vê em secreto e te recompensará. Lugar de receber, irmãos, é no secreto. Lugar de honrar é no público, amém? Quando a gente sabe que o Senhor, ele é o Senhor do dono do ouro e da prata. O Senhor, ele é o médico dos médicos. E muitas pessoas procuram o Senhor por aquilo que ele pode entregar a você. Se as pessoas só procuram o Senhor por aquilo que elas podem receber do Senhor, por exemplo, eu tenho um filho doente, então eu vou procurar o Senhor para que ele cure meu filho. Mas depois que ele curar meu filho, eu sumo, porque eu já recebi aquilo que eu queria do Senhor. Não é assim que funciona, irmãos. O Senhor, ele não trabalha com barganha. O Senhor, a minha mãe fala comigo assim, quem é muito confiado, muito é cobrado. Então, se o Senhor confia a você carregar um milagre, se o Senhor confia carregar as sementes que ele entrega à sua mão, então um dia ele irá cobrar de vocês. Se o Senhor, ele enriquecesse todo mundo, tem certa parte das pessoas que nunca mais buscariam o Senhor, porque a riqueza, o enriquecimento, ele traz a sensação de autossegurança. O Senhor me abençoou, então eu não preciso mais do que o Senhor pode me dar, porque ele já me deu tudo que eu havia requerido, havia pedido. Então eu preciso que vocês entendam, igreja, que nós devemos ter isso no coração cravado. O Senhor, ele não trabalha com barganhas, ele abençoa para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Amém?
Sendo assim, então, se vocês tiverem isso cravado no coração, o Senhor poderá abençoar vocês. Mas se vocês só buscarem aquilo que o Senhor pode oferecer, não vai funcionar. Porque o Senhor se encarrega de lembrar que Ele existe. Então, se você receber o seu milagre e sumir, o Senhor vai se encarregar de lembrar você que Ele existe. Seja isso de uma forma boa ou de uma forma ruim. A prosperidade, então, ela só é confiada a quem sabe trabalhar com isso. Por isso que o Senhor diz assim em Marcos 10, 25. É mais fácil que o camelo passe por o fundo de uma agulha do que um rico entre no reino do céu. Nesse versículo, o Senhor ele não está condenando o dinheiro. O Senhor está condenando o amor ao dinheiro. Porque a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, hoje eu vim perguntar para vocês, o que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram buscar algo do Senhor? Vocês vieram entregar algo ao Senhor? Vocês vieram aqui hoje para buscar os seus próprios interesses ou vieram aqui se prostrar ao pé do Senhor? Amém? Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Os meninos vão estar soltando uma musiquinha ali. Vocês podem trazer os seus dízimos aqui no gasofilácio, os seus dízimos e suas ofertas. E aqui atrás de mim tem um QR Code no telão. Amém? Aleluia, glória a Deus. Domingo que vem temos uma pregadora aí, ó. Cadê a pregadora? Quem quer que Letícia prega semana que vem, levanta a mão aí. Agora já era. Glória a Deus. Meu nome é Welderson Pereira. Temos visitantes hoje aqui, glória a Deus. Sou pastor dessa igreja junto com a minha casa e junto com os voluntários dessa casa. A gente tem um dizer aqui na nossa igreja de que é o seguinte: ninguém faz nada grande sozinho, e se fez sozinho é porque não é grande. Todo homem que Deus levantou no decorrer de todo o cano sagrado, de toda a Bíblia, ele levantou para ser uma referência, e junto com esse homem sempre vieram outros homens cheios da presença de Deus. Eu não consigo ver Davi sendo vencedor de batalhas. Tem aqueles 30 homens que ele tinha encontrado ali numa caverna em que ele foi se esconder de Saul. Então Deus, todas as vezes que ele levanta um homem ou uma mulher, um profeta, um homem segundo a tua vontade, ele vai fazer com que esse homem ou essa mulher ele se alinhe com outros homens, outras mulheres, pessoas que também estão alinhadas com o coração dele. Então, não adianta eu dizer que eu sou líder, eu estou fazendo, Deus está multiplicando, Deus está ajudando, Deus está manifestando simplesmente porque eu sou o pastor. Não, Deus está fazendo aqui porque tem uma série de pessoas envolvidas em tudo que ele está fazendo. Tá vendo? Não sei nem ligar o microfone de lapela. Se não fosse a Letícia, não iria acontecer. Então, Deus ele está trabalhando no macro da cidade de Pinhalzinho para que o nome dele seja levantado, para que o evangelho seja pregado, para que as pessoas possam se render aos pés dele. Por isso que nós dizemos que nós somos uma família e somos uma igreja, e ninguém faz nada grande sozinho, e se fez sozinho é porque não é grande. Minha família aqui, eu creio que todos conhecem. A Leandra de calça vermelha, minha esposa. Letícia, que deu a palavra de oferta e os avisos, é minha filha mais velha. E aquela que estava ministrando aqui a adoração ao Senhor através da dança, coreografia, é a Maria, minha filha mais nova, que está maior do que a minha filha mais velha. E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 16, no verso 16, porque nós vamos falar sobre um tema muito importante, para não dizer o tema mais importante da Bíblia, do cano sagrado nessa noite.
O tema da mensagem hoje é Holy Lamb, o Cordeiro Sagrado, Cordeiro Santo. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 16, no verso 16, para a gente poder ler. Eu queria que você acompanhasse comigo, mas depois que a gente lê essa passagem, que você fique com a sua Bíblia aberta. E se você costuma anotar na sua Bíblia, fique bem à vontade. Pode anotar. Se você não tiver caneta e quiser anotar, você pode levantar a mão e a Leandra ali vai pegar uma caneta para você. Então o texto diz o seguinte, Mateus 16, no verso de número 16, diz: respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Deixe sua Bíblia aberta aí. Deus, nós agradecemos ao Senhor por este culto, por este momento, pela celebração, pela adoração que já aconteceu aqui. E eu também, Pai, te agradeço por este momento de leitura da Tua Palavra, de o Senhor continuar falando ao nosso coração. O Teu Espírito Santo já veio de encontro a nossos corações, já ministrou os nossos corações. Nós dizemos que nós não temos nada mais do que a Ti, que o Senhor é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e o Senhor nos deu acesso à eternidade, e que um dia nós estávamos sedentos e o Senhor nos deu uma água de beber, e hoje nós estamos, Senhor, saciados em Ti. Em nome de Jesus declaramos que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, e nós te pedimos nessa hora, Pai, limpa da nossa mente toda a seta do inimigo, repreenda do nosso coração, Senhor, toda a crença estabelecida no decorrer da nossa vida, tudo aquilo que nos limita, Senhor, a receber mais do Senhor, que o Senhor repreenda neste momento. Que em nome de Jesus os nossos fardos sejam depositados em Ti, e que em nome de Jesus o Senhor transmita a Tua palavra em nosso coração nessa noite e nos dê uma transformação de mente, Senhor. Não nos permitas mudar somente exteriormente, mas em nome de Jesus transforme a nossa mente. Para a glória do Teu nome, nós agradecemos nessa noite. Amém, amém e amém. Falar de Jesus é algo muito simples e muito complicado ao mesmo tempo. Porque nós estamos falando do tema central da Bíblia. Toda a Bíblia ela aponta para Jesus. Nós vamos ver aqui, nós vamos ver em todos os livros do Antigo Testamento, Jesus sendo lembrado de alguma forma. No Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos profetas maiores, nos profetas menores, a gente vai ver que Jesus, ele sempre estava presente, não na forma corpórea, como ele veio ali em Lucas capítulo 2. Quando Maria recebe no capítulo 1, o anjo do Senhor veio até ela e falou que ela iria gerar um menino, e esse menino seria o libertador da humanidade. E logo depois, no 3, Jesus nasce. Não como uma pessoa de Jesus, mas o Cristo sempre foi apontado desde o início da palavra do Senhor. Desde o primeiro momento da criação, Jesus ele já estava presente ali. Porque nós vamos ver o poder criativo de Deus através da palavra, e Jesus sendo aquele arquiteto que estava formando todas as coisas, e o Espírito do Senhor, ele pairava sobre as águas. E logo mais na frente nós vamos ver que Deus, ele fala que vai fazer o homem, e ele diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, façamos o homem. Então Deus estava conversando ali com o Espírito que pairava sobre as águas, e Jesus que estava dando forma a toda a palavra que Deus estava dizendo, porque Ele é o Verbo vivo. Vocês estão comigo? Amém? Então, existem temas da Bíblia que eles são centrais na nossa caminhada. Por muitas vezes, a gente caminha na fé 1 ano, 2 anos, 10, 15, 30, uma vida inteira,
e nós não afiamos o machado para poder dar uma resposta correta acerca das coisas básicas da nossa fé. Então eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quem é Jesus Cristo para você? Responda no seu íntimo aí. Quem é Jesus Cristo para você? Para muitos, Cristo vai ser o médico dos médicos. Jesus me curou, Jesus me restaurou, Jesus fez com que eu pudesse ter a minha saúde de volta. Para muitos, Jesus vai ser como um patrão. Jesus fez com que eu enriquecesse financeiramente. Jesus prosperou na minha vida. Para muitos, Jesus vai ser um escape. Eu estava no fio da navalha e Jesus me deu um livramento. E hoje eu estou aqui graças ao livramento que Jesus me deu. Para muitos, Jesus vai ser um amigo em que você conversa em todo o tempo. E nenhuma dessas respostas que eu dei, elas estão erradas. Mas hoje nós vamos ver mais profundamente sobre Cristo. Nós vamos navegar um pouco sobre toda a Bíblia, até o livro de João, capítulo 3, no verso 16, que foi o verso que eu falei aqui no início da ministração do louvor nessa noite, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é esse filho que era único, mas ele abriu mão de ser o único para ele ser o primeiro entre muitos. E quando ele abriu mão de ser o primeiro entre muitos, ele nos incluiu nessa família celestial. E nós vamos ver no mês de abril, mais para o final do mês de abril, nós vamos estudar sobre a igreja do Senhor. E nós vamos entender como Jesus nos inseriu nesse plano de salvação que foi estabelecido antes da fundação do mundo. Então, quando nós vemos ali, mais para frente eu vou falar sobre a serpente, sobre o pecado, sobre a punição ali que o homem recebe. Jesus, ele estava presente antes da fundação do mundo. Então, quando aquilo ali acontece, Deus ele já tinha na sua mente um plano de salvação para toda a humanidade. Então, nós temos que entender e saber responder para um leigo, para uma pessoa que quer provar a nossa fé. Quem é Jesus? Eu relatei aqui há uns meses atrás um caso que aconteceu lá em Chapecó. Eu quero falar novamente rapidinho, em 2 minutos. Nós saímos de um culto de primícia, lá na igreja Conduzidos, em Chapecó. Fui ministrar lá, a gente saiu e a gente foi para uma churrascaria. E a gente sentou e a gente começou a comer churrasco, carne, e vinha pizza, e a gente mandava para dentro. E quando a gente já estava bem cheio, o garçom ele chegou, olhou para mim, dentro do meu olho, e perguntou: eu estou vendo você falar de Jesus aí desde que você sentou. Você já viu Jesus? E começou a me encarar. E todo mundo olhou para mim. E eu olhei para ele. E ele falou: você já viu Jesus alguma vez? Eu falei: não só vi, como eu sou a imagem e semelhança dele. E se você está me vendo aqui agora, você está vendo Jesus. Porque eu sou aquele que manifesta o nome de Jesus aqui nessa terra. E aí eu comecei. Em Gênesis, Jesus é assim. Jesus, já em João capítulo 3, no verso 16, é o filho mais velho que se tornou o primeiro entre muitos. Mas eu vejo Jesus aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e hoje você também pode viver com esse Jesus dentro de você, através da figura do Espírito Santo. E em prantos ali, ele aceita Jesus, e nós nos levantamos ali em umas 15, 18 pessoas, e todo mundo começou a orar por ele, e ele chorando, e o restaurante inteiro olhando pra gente, e uns falando em línguas, outro impondo a mão, outro glorificando ao Senhor, e o nome do Senhor foi exaltado naquele lugar, e aquele jovem, ele aceitou a Cristo como Salvador. Então Jesus é aquele que não deve simplesmente ser dito aqui, ou somente ser ouvido aí. Jesus é aquele que tem que ser manifesto em todo o tempo na nossa vida, em todos os ambientes que a gente estiver. A igreja que foi estabelecida no passado, ela dividiu, ela fez um marco entre uma vida sagrada no domingo, no culto na igreja, e uma vida secular no decorrer da semana. Isso não existe.
Não existe uma vida sagrada no domingo aqui, onde eu estou cheirosinho, com um tênis branquinho, passei um perfume, estou cheiroso, e aqui é chapas, e a gente roda no mistério, adora o nome do Senhor, e quando eu saio dali na segunda-feira, quando eu chego no trabalho, eu sou um capeta, um demônio em pessoa. Isso não existe. Eu minto, eu traio, eu engano, eu sou abusivo, eu desvio no meu trabalho, e quando chego no domingo eu estou aqui bonitinho, cheirosinho de novo, e todo mundo olha para mim e pensa que eu sou um santo. Isso não existe. Isso não existe na caminhada cristã. Então, em todo tempo, ainda que com falhas na nossa caminhada, nós temos que apontar para Cristo, porque ninguém é perfeito, e nós só iremos ser perfeitos quando Jesus voltar. Nós teremos o nosso corpo glorificado e nós vamos reinar juntamente com Ele na eternidade. Mas enquanto isso, o pecado você pede perdão, a transgressão você pede perdão, mas nunca deixes cair na iniquidade, porque aqueles que são iníquos, o Senhor, Ele faz com que você se afaste dele através da iniquidade. Então, por muito tempo a gente entendeu que o pecado nos afasta de Deus. O pecado não nos afasta de Deus. A transgressão nos afasta de Deus. A transgressão também não nos afasta de Deus, mas a iniquidade sim. Porque a iniquidade é um pecado deliberado. Quebra de princípio deliberadamente consciente. E isso faz com que nós venhamos nos afastar de Deus. Mas essa não é a palavra. Eu quero falar sobre Jesus Cristo. E pastor, nesse texto que você leu aí, que fala que Pedro, ele fala para Jesus que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o enviado do Senhor, que veio até os homens. E quando ele falou isso, talvez nós não tenhamos a compreensão total do que ele estava falando. Porque falar que seguia Jesus era algo comum, normal. Mas quando Pedro fala que ele era o Cristo, o Filho de Deus, automaticamente ele cita aquele Cristo que estava sendo dito em todos os livros. Porque o nome Jesus era um nome comum. Muitos tinham o nome de Jesus, assim como João, assim como Pedro, assim como Vanderlei. Era um nome comum. Mas quando ele fala o Cristo, ele está dizendo: você é o Filho de Deus, a qual Isaías falou que viria para livrar o povo de Deus do cativeiro, do pecado, da morte eterna, para nos transportar para um reino de amor, de paz e justiça. Então, quando ele fala Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, todos que estavam ali entenderam que ele estava falando de um Salvador, não só de um homem. Vocês estão comigo? Então, Jesus vai liberar duas chaves fundamentais, e esse texto é um texto que esmiuça todo o plano de salvação. Tu és o Cristo, o Salvador, o enviado de Deus, que veio nos libertar desse mundo de pecado. E Jesus fala com ele o seguinte: muito bem, Pedro, essa revelação que você teve não foi carne, não foi homem, não foi entendimento humano, não foi um estudo de fariseu, não foi um homem sábio que te deu, mas foi uma revelação dada pelo meu Pai que está no céu, e foi Deus. E quando ele fala isso, ele continua dizendo: e eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, Jesus põe nessa fala a certeza de que ele é o Cristo, e ele libera uma chave sobre a igreja de Cristo que até então não tinham sido ditas nas Escrituras. E ele fala que o que a igreja ligar na terra será ligado no céu, e o que a igreja desligar na terra será desligado no céu. Então nós aqui hoje temos essa capacidade de trazer a realidade do céu para cá. Nós temos essa capacidade de, ligados com Cristo, trazer um milagre para dentro desse ambiente. Mas nós temos que crer aqui, e nós temos que ter a certeza na nossa mente, e nós temos que ter a empatia pelo nosso próximo, e mais ainda, demonstrar a compaixão que Cristo demonstrou naquela cruz. Porque toda cura, toda restauração, todo livramento, todo que é feito para que uma pessoa possa receber um milagre de Deus, ele tem que passar antes pela compaixão. Por isso que Jesus, ele curava as pessoas. Porque quando aquele homem estava sendo trazido a ele ali pelo teto,
por uns amigos, ele olha para aquele homem e ele tem compaixão daquele homem. E quantas vezes a gente não tem compaixão do nosso próximo? Quantas vezes a gente não tem compaixão do nosso próximo? Nós queremos que a justiça de Deus seja feita a todo momento. Mas Deus está ministrando no nosso coração hoje que o milagre ele só acontece quando nós temos compaixão no coração. Mas Jesus libera ali duas chaves sobre ele ser o Salvador e sobre a igreja de Deus estar iniciando os seus passos ali. Aqueles 12 homens eram o início da igreja do Senhor. Então a gente vai ver que Jesus ele estabelece um marco naquele lugar. Ele estava num lugar chamado, em Cesareia de Filipe, que era considerado a boca do inferno. Ali aconteciam muitas coisas, ali eram entregues muitas oferendas, ali eram feitos muitos rituais, e ele vai naquele ambiente para falar: essa boca do inferno aqui, eu vou vencer essa boca desse inferno. E a palavra diz que ele venceu a morte. E quando nós vemos aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, ele está falando que nós não iremos morrer nessa vida natural. Vocês estão comigo? Estão comigo? Nós não iremos morrer aqui, ainda que possa chegar o nosso tempo, dentro de alguns dias, meses, anos ou décadas, nós não iremos morrer aqui. Nós não iremos permanecer nessa vida aqui carnal, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque nós temos a eternidade cravado dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Mas pastor, você falou que Cristo está apontado em todo o Velho Testamento. Mas eu nunca vi isso, não. Se você tiver com a sua Bíblia, abre aí em Gênesis capítulo 3, no verso 15. Tiagão vai colocar aqui no telão de LED também. E nós vamos ler aqui sobre Jesus Cristo. E com certeza você já leu esse texto, mas talvez você não entendeu. Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Deus ele vai liberar uma chave ali sobre o plano de salvação. Deus ele cria o jardim do Éden, todas as coisas, todos os animais, ele cria toda a erva que nasce, toda a árvore, todo o fruto, os peixes, ele faz separação do dia e da noite, ele separa a água salgada da água doce, e ele cria o homem do pó da terra. E quando ele cria o homem do pó da terra, ele sopra na narina do homem um fôlego de vida. E o homem vai viver ali, e Deus vai ter diariamente um contato com o homem na viração do dia. Quando o dia estava começando, ele descia e ele conversava com o homem, e ele dava ordenanças para o homem poder cuidar daquele jardim, para o homem poder dar nome a todos os animais. Isso aí vocês sabem. E nós chegamos nesse texto aqui, porque a mulher ela dá ouvido à serpente, que é o Satanás, e ela come de um fruto proibido, que foi ordenado para Deus que eles não comessem. E ela também oferece para o seu marido come. E Deus desce e ele vai falar que tem medo de Deus, porque viu Deus chegando. E ele fala que estava nu, e a gente chega aqui. Amém? E o texto vai dizer o seguinte: porém, inimizade entre você e a serpente, ou Satanás, ou a mulher. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quero explicar isso aqui rapidamente para você. A semente da mulher aponta para quem? Quem morreu no madeiro. Vocês estão comigo? A semente da mulher que Deus está falando aqui é Cristo, Jesus Cristo, que nasceria de uma mulher chamada Maria, num futuro, e esse nascimento não seria um nascimento natural, mas seria uma obra do Espírito, gerando no ventre de Maria
um menino chamado Jesus, o Cristo. Essa é a semente da mulher que Deus está falando aqui. E a palavra vai dizer que a serpente iria ferir o calcanhar da semente da mulher, que é Cristo. Esse ferimento no calcanhar dessa semente da mulher é a morte de Cristo na cruz. É a morte de Cristo na cruz. E ele vai seguir dizendo, e ele vai esmagar a sua cabeça. E quando ele fala esmagar a sua cabeça, é a vitória que Cristo teve na cruz do Calvário, quando ele venceu a morte. Então esse texto aqui, Deus está falando, vai nascer um menino, vai nascer uma criança dentro de algum tempo. E você vai ferir o calcanhar através de uma atitude que você vai fazer. Porque a serpente aqui é Satanás, e Satanás influenciou os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, influenciou os romanos para quê? Para pregar Jesus lá no madeiro. E essa seria a mordida no calcanhar que a serpente, que é o Satanás, daria no filho daquela mulher, na semente daquela mulher. Então esse texto está falando que iria nascer um menino, e esse menino iria ser pregado no madeiro, mas ele iria vencer a morte. Isso é Cristo em Gênesis. Então hoje nós temos o entendimento de que Jesus, ele estava já lá no Éden, sendo mencionado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, que ele iria ser encarnado em uma mulher, fruto de um milagre, e uma menina virgem ainda, que Deus encontrou graça nela, e gerou nela o Salvador da humanidade, e ele iria crescer, e ele iria ser ferido, mas ele iria vencer a morte. E o nome dessa semente é Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Então, em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver Jesus sendo citado. E nós temos as referências ali nos 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher, que nós acabamos de falar aqui. Em Êxodo, nós vamos falar semana que vem, ele é o cordeiro da Páscoa, que é emolado e é passado ali nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro, para que quando o anjo da morte passasse, não alcançasse quem estava dentro daquelas casas. Então Jesus ali é simbolizado como o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Nós vamos ver que em Números, ele é aquela nuvem que acompanhava o povo de Deus durante o dia. E ele também é aquela rocha que Moisés falava com ela e ela brotava a água da rocha. Porque nós entendemos que Cristo é a rocha, que eu disse aqui, que a igreja seria estabelecida. A igreja não seria estabelecida sobre Pedro, mas sim sobre a verbalização que Pedro fez, sobre a afirmação que Pedro fez de que ele seria a rocha eterna, o Salvador da humanidade. Ele diz: Pedro, sobre essa afirmação eu estabelecerei a minha igreja. E tu és pedra, tu és um fragmento dessa igreja, tu és um membro desse corpo, que Cristo vai falar lá na frente. E em Deuteronômio ele é o profeta. Nos livros históricos, em Josué, ele é o comandante dos exércitos. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o resgatador, ele é o parente. Em 1 e 2 Samuel, ele é o filho de Davi, o rei perfeito. Ele é o sucessor eterno. Em 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas, ele é o infalível, o rei sábio. Em Esdras, ele é o escriba fiel, o reconstrutor. E em Neemias, ele é o restaurador das muralhas. E em Esther, ele é o advogado. Leandra pregou aqui sobre Esther e a gente viu como Deus interviu como um advogado em favor do seu povo ali. A gente vai ver nos livros poéticos, nos livros de sabedoria. Em Jó, ele é o redentor. Ele faz com que Jó receba de volta tudo aquilo que Satanás tinha roubado dele. E em Salmos, ele é o bom pastor, ele é o refúgio. Ele é a fortaleza que Davi fala ali: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. E em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Ele é o arquiteto. E em Eclesiastes, ele é a esperança que dá sentido à vida. E em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ele é o amado noivo.
Então nós vamos ver um apontamento para Jesus em todos os livros da Bíblia, porque Deus tinha um plano de salvação para nós, nos resgatar do império das trevas, numa vida de pecado, de morte que nós vivíamos, e transportar para o reino do seu amor, um reino de paz, justiça, alegria, um reino onde um homem de quase 50 anos está mergulhando numa tarde falando: pastor, não tem alegria maior do que ter Jesus no meu coração. Não tem alegria maior do que estar em comunhão com Jesus e poder viver isso com alegria. Não preciso de nada, não preciso de nem nada supérfluo, nada desse mundo, porque eu estou aqui num ambiente que Deus criou e a felicidade de Deus exala do meu coração nessa hora. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus em que nós não precisamos de nada externo para sermos felizes, de ter alegria, mas nós temos a certeza de que ainda passando por dificuldades, Ele vai permanecer fiel, porque Ele não muda. Posso ouvir um amém? Em Isaías, Ele é o servo sofredor. Em Jeremias, Ele é o renovo justo na vida de todo ser humano. Em Lamentações, Ele é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é a glória de Deus. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha que livra aqueles jovens da morte. A certeza da morte estava brilhando nos olhos de todos que estavam à volta de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Jesus Cristo, ele estava dentro daquela fornalha. E Jesus, ele está hoje dentro do seu casamento. Jesus, ele está hoje morando no seu coração através do Espírito Santo. Jesus, ele está te impulsionando a dar a vida pela sua esposa e criar os seus filhos de uma forma em que o mundo será transformado através da vida deles. Jesus, ele está vivo na nossa vida hoje em dia. Em Osés, ele é o esposo fiel. Em Joel, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele é o restaurador da justiça. Em Obadias, ele é o Salvador, ele é o Deus forte. E em Jonas, o missionário, aquele que ressurgiu. Em Miqueias, ele é o cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza no dia da angústia. Eu não sei se você está passando por angústias, mas eu tenho certeza que Deus é a sua fortaleza. Ainda que seja algo que você diga: meu, dessa vez não tem como fugir. Deus, ele vem e traz uma shalom sobre o seu coração. E shalom significa uma paz que excede todo entendimento. Aqui fora está tudo desmoronando, aqui fora está tudo caindo, as contas não estão fechando, mas você, com a shalom de Deus, você pode deitar no seu travesseiro e ter uma noite de sono tranquila, porque a shalom de Deus está sobre a sua vida, amém? Em Abacuque, ele é o santo. Em Sofonias, ele é a proteção do seu povo. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Zacarias, ele é o homem do renovo, ele é o rei humilde. E em Miqueias, ele é, em Malaquias, ele é o sol da justiça. Então, em todo o Antigo Testamento, nós vamos olhar e ver um tipo de Jesus. Josué, ele é um tipo de Jesus, porque ele faz com que a sua família seja resgatada agora para um ambiente de segurança. E agora dentro do Egito eles vão se multiplicar, eles vão crescer, eles vão carregar prosperidade com eles, porque Jesus é aquele que nos resgatou, assim como eu já falei, do império das trevas para o reino do seu amor. E agora a prosperidade está em nós, em tudo que nós fazemos. Ah, beleza, pastor. Você falou do Antigo Testamento, mas e no Novo Testamento? Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 1, no verso 26. Nós vamos ver o texto que eu falei aqui. Lucas capítulo 1, no verso 26. O texto vai apontar para Jesus, e aquilo que foi dito lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, vai se cumprir aqui agora, em Lucas capítulo 1, no verso 26. Aquilo que Deus estava falando lá com a serpente, que é o Satanás, lá naquele jardim onde tinha acabado de acontecer um corte ali.
entre toda a nação, todo aquele que viria depois de Adão, pudesse agora, através desse texto aqui de Lucas capítulo 1, verso 26, se ligar ao Senhor novamente através da figura de Cristo. O texto vai dizer: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade lá na Galileia, chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Cristo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá mais fim. Posso ouvir um glória a Deus? O anjo está falando aqui com Maria que ela daria à luz a Jesus, o Cristo, e o reinado dele nunca terá fim. Jamais terá fim. Aqui nós vemos a promessa de que Cristo iria nascer e de uma virgem chamada Maria, e que ele iria cumprir a palavra que foi dita lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15. Então nós vemos aqui agora Maria, em Lucas capítulo 2, no verso número 6, estando eles indo, aconteceu de completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles se hospedarem. Nessa parte aqui eu queria que você prestasse mais atenção ainda do que você está prestando. José, juntamente com Maria, eles vão fazer uma transição. Eles estão indo de uma cidade para outra cidade. E Maria está grávida ali, de Jesus Cristo, seu primeiro filho. E vai acontecer que no decorrer daquela transição, no decorrer daquela viagem, Maria, ela completa os dias, porque as viagens não eram rápidas igual é no dia de hoje. Eles iam caminhando, certamente José, ele puxava algum animal e Maria em cima daquele animal. Eles iam caminhando em estradas tortuosas, em estradas que não eram estradas como as de hoje. E no decorrer daquela transição, no decorrer daquela viagem, ela dá a luz ao Cristo em um ambiente totalmente desfavorecido. Em uma manjedoura, ela enrola o seu filho, o Salvador da humanidade, e põe em uma manjedoura, e eles passam ali a noite naquele ambiente. Eu quero dizer para você que as transições, elas acontecem. O ciclo, ele sempre muda. E o ciclo, ele vai mudar, presta atenção. O ciclo, ele vai mudar ainda que você não tenha se resolvido emocionalmente. O ciclo, ele vai mudar. Jesus, ele sempre começa algo novo numa transição. Jesus, ele sempre se revela em uma transição. Jesus, ele sempre traz algo à tona em uma transição. Mas nós temos que estar emocionalmente sarados e confiar completamente em Deus. Porque Ele é quem dá o escape para Jesus naquele ambiente desfavorecido. Hoje em dia a gente tem crianças que nascem num ambiente bom, com todo o monitoramento, e elas vão para uma casa boa, e elas ficam num ambiente bom, um ambiente seguro, livre de todo intempérie que pode acontecer, livre de toda situação ruim, de toda bactéria que pode vir. Mas Jesus aqui, ele nasce e ele vai dormir com animais. Imagina uma criança recém-nascida. Podia acontecer qualquer coisa com Jesus ali.
Mas Jesus, ele é guardado por Deus. E ele vai crescer com saúde. E ele vai caminhar entre os homens. Mas em todo momento de transição, Deus, ele vai iniciar um novo ciclo. Em todo momento de transição, Deus, ele quer fazer alguma coisa. Nós vemos Deus fazendo uma aliança com Noé. E quando Noé ele peca, Deus ele faz uma transição e faz uma aliança com Abraão agora. Agora ele vai mostrar para Abraão as estrelas do céu e vai falar, ó, a sua descendência será maior do que as estrelas do céu. E ele faz outra transição e ele revela algo novo para Isaac. Jesus é aquele animal que estava preso lá naquele arbusto. Quando Abraão ele vai sacrificar Isaac, Deus grita do céu, Abraão, não faça isso. Eu já provi para mim o cordeiro. E quando Abraão olha para o lado, o cordeiro está ali. Jesus é aquele que revela para Jacó, filho de Isaac, anjos subindo e descendo, uma transição acontecendo. Anjos de Deus subindo e anjos de Deus descendo, para que a nova trajetória de Jacó agora não seria mais a trajetória de enganador, mas seria a trajetória do Israel de Deus. Toda a transição, Deus ele gera algo novo, por isso que nós temos que estar sarados emocionalmente. Vocês estão comigo, gente? Depois de Jacó, Deus vai transicionar para José. José é vendido como escravo, traído pelos seus irmãos. Ele passa por situação de morte, mas ele não guarda aquilo no coração dele. E ele vai crescer no Egito, e ele vai salvar a sua família. E nós vamos ter transição também quando o povo sai do Egito, que é o que nós vamos pregar semana que vem, da Páscoa do Senhor. Então Deus, em todo momento de transição, ele está gerando algo novo. Então nós temos que ficar atentos no que ele está fazendo e ouvir a voz dele, para que nós não venhamos agir com as nossas emoções e sair do plano que ele tem, sair da estrada que ele está pavimentando, amém? Deus, ele sempre quer gerar algo novo, mas para isso nós temos que estar resolvidos emocionalmente. Jesus, ele nasce. Aos 12 anos, Jesus está ali ensinando para os mestres no templo. Depois a gente vai ver João Batista batizando. E quando João Batista está batizando, ele vê Jesus e ele fala, esse é o Cristo, o Filho de Deus. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E ele vai ali, batiza Jesus. E quando Jesus é tirado daquela água, mais uma vez a Trindade ela se manifesta naquele lugar. O Filho sendo batizado, cumprindo a ordenança do seu pai, porque João não queria batizar ele, traz ele, quando ele sai daquela água, uma voz do céu, do seu pai, fala, esse é o Filho amado em que eu tenho prazer. E uma pomba sobrevoa sobre Jesus, simbolizando o Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver Jesus sendo batizado por João Batista. Nós vamos ver a tentação de Jesus. Nós vamos ver Jesus sendo expulso de Nazaré. Nós vamos ver Jesus curando o endemoniado. Nós vamos ver Jesus curando a sogra de Pedro. Nós vamos ver Jesus fazendo com que a pesca maravilhosa ela acontecesse. Jesus cura leproso, Jesus cura um paralítico, Jesus é o Senhor do sábado, Jesus, ele faz a eleição dos 12. E lá no capítulo de número 24, Jesus, ele é crucificado e ele ressurge dos mortos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em João capítulo 24, do verso número 50, para a gente se encaminhar para o final dessa palavra. Leia juntamente comigo. Não me deixe só. Lucas capítulo 24, no verso 50. No capítulo 24, Jesus ele ressuscita. Nós vamos ver ele encontrando alguns discípulos ali no caminho de Emaús. Em Lucas 24, no verso 50 até o 53, o texto vai dizer o seguinte: depois Jesus os levou até as proximidades de Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, deixou-os
e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Esse texto aqui fala que eles estavam com Jesus e Jesus foi subindo aos céus. Jesus foi para um ambiente, preparar um lugar para a tua igreja. E aqui nós vamos ver eles se reunindo em um lugar para adorar o nome do Senhor. E a gente vai ver em Atos capítulo 2, quando eles estavam adorando aquilo que Jesus tinha dito para Pedro, aquela revelação que nós lemos ali em Mateus capítulo 16, no verso 16, ela se cumpre e vem o Espírito Santo sobre a igreja de Deus. E agora eles começam a pregar sobre esse Cristo, eles começam a testemunhar sobre Cristo, e nós somos chamados para ser testemunha também de Cristo. Mas é interessante dizer que uma testemunha ela só pode falar de algo que ela viu. Então nós só podemos falar de algo que nós experimentamos. E quantas vezes nós deixamos de experimentar algo novo de Jesus porque nós estamos presos ao passado, porque nós estamos presos em algo que nós criamos, porque nós estamos presos em algo que nos afetou, porque nós estamos presos em algo que aconteceu na nossa infância e gerou dentro de nós um sentimento, e agora nós não andamos, nós não entramos no novo ciclo porque nós não liberamos perdão. Jesus aqui, ele deixa uma ordenança para aqueles homens: sejam minhas testemunhas. Nós vamos ver Pedro pregando, 3.000 almas se rendendo a Cristo Jesus. Nós vamos ver a igreja de Cristo crescendo dia após dia. E nós vamos ver um homem que era perseguidor da igreja se convertendo a Cristo Jesus. E para a gente finalizar a pregação dessa noite, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, no verso número 7. E você pode ficar de pé do seu lugar. Filipenses capítulo 3, no verso de número 7. Até o 14 nós vamos ler. Paulo, ele perseguia a igreja ferozmente. Ele matava os cristãos. Ele não só matava os cristãos, mas ele fazia com que aqueles cristãos, eles negassem a Jesus como Salvador. Mas todas as vezes que ele matava um cristão e pedia para aqueles homens negarem a Jesus, ele ficava abismado e ele era constrangido porque eles não negavam Jesus. Eles tinham tido face a face momentos com Jesus. As palavras de Jesus tinham vindo de encontro ao ser deles e tinham rasgado o coração deles. Toda vez que Paulo ele iria lá e tentava fazer com que aqueles cristãos eles negassem a Jesus, ele ficava abismado, porque eles não negavam a Jesus. E ele matava aqueles cristãos, mas eles não negavam a Jesus. E ele torturava, ele tentava fazer tortura psicológica, tortura emocional, para que eles negassem esse Cristo. E eles não negavam esse Cristo. E aquilo foi remoendo dentro dele até um dia em que o próprio Cristo se encontra com Paulo e fala: Paulo, por que você está me perseguindo? Porque Paulo perseguia nós, ele estava perseguindo a gente, a igreja de Cristo. Ele perseguia a igreja, aqueles lá que foram os primeiros em Atos ali. Ele estava perseguindo dia após dia, e ele estava praticando uma transgressão, porque ele estava fazendo algo que ele achava certo. Ele fazia algo que achava que era certo, porque esse era o entendimento que ele tinha. Por isso que Jesus encontrou ele, e Jesus abraçou ele, e Jesus se revelou a ele, e agora ele entendia
E ele declara isso aqui: mas o que para mim era lucro, isso eu considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de alguma forma, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu a tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Peço que você feche os teus olhos aí. Talvez eu tenha liberado muita informação aqui acerca de Cristo. Talvez eu tenha falado muita coisa e não deu para você assimilar muitas coisas. Mas eu peço que você feche os teus olhos aí. Nós vamos finalizar essa pregação. E eu quero citar aqui novamente João capítulo 3, no verso 16. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, quem é Cristo? Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro. Cristo é o leão da tribo de Judá. Cristo é o único Filho que se tornou o primeiro. Cristo é aquela pedra lá do deserto que jorrava água. Cristo, ele é o maravilhoso. Cristo é o conselheiro. Cristo é o príncipe da paz. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cristo, ele é o irmão mais velho. Ele é o Alfa e Cristo também é o Ômega. Cristo é o princípio e Cristo também é o fim. Cristo é aquele que ressuscita os mortos. Cristo é aquele que restaura a alma aflita. Cristo é aquele que foi pregado no madeiro. Cristo é aquele que ressuscitou e rompeu um sepulcro. Cristo é aquele que nos resgatou do pecado. Cristo é aquele que nos transportou para o reino do seu amor. Cristo é o médico dos médicos. Cristo é o soberano. Cristo é o nosso refúgio. Cristo é a nossa fortaleza. Cristo é o médico dos médicos. Cristo é aquele que é o Rei dos Reis. Cristo é o nosso general. Cristo é o nosso refúgio. Cristo é aquele que é o nosso amigo. Cristo é aquele que traz paz. Cristo é a Shalom de Deus. Cristo é o Deus encarnado entre os homens. Cristo é o seu Salvador. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a base da igreja, a rocha viva. Cristo é o prumo que faz a igreja crescer reta, alinhada. Cristo é aquele que te viu chorando quando ninguém viu. Cristo é aquele que te trouxe paz quando o mundo estava apontando para você. Cristo é aquele que trouxe a excelência na sua visão quando o mundo estava tapando toda a sua visão. Cristo é aquele que restaurou a alegria de viver no seu coração.
Cristo é aquele que te chama para perto hoje e fala: filho, nós temos que caminhar, nós temos que ir além, nós temos que avançar, nós temos que olhar para frente. Cristo é aquele que fala com você hoje: pare de olhar para os acontecimentos do passado e olhe para frente, olhe para o alto, porque o nosso socorro vem de Deus, o nosso socorro vem do céu, o nosso socorro desceu à terra, o nosso socorro habitou entre os homens, o nosso socorro foi pregado no madeiro, o nosso socorro ao terceiro dia ressuscitou, o nosso socorro venceu a morte, e o nome desse socorro é Jesus Cristo. Aquele que mantém o seu casamento de pé hoje, ele é a terceira dobra do seu casamento, aquele cordão de 3 dobras, que fica impossível de romper. Cristo é aquele que traz a prosperidade para os seus negócios. Cristo é aquele que não deixa que você venha ficar cabisbaixo, e ainda que cabisbaixo, ele te traz a alegria e traz a esperança no seu coração. Cristo é esse que o mundo não pode conhecer, porque o mundo não o recebeu. Mas Cristo é esse que nós conhecemos e que hoje pode trazer paz ao nosso coração. Cristo é isso tudo e ainda muito mais, porque todo o cano sagrado aponta para Ele, toda a Bíblia aponta para Ele, mas ainda que escrevessem todos os livros do mundo, não iriam contar as maravilhas que Ele fez, porque Ele é infinitamente mais do que pedimos, pensamos, almejamos, sonhamos, temos como objetivo, como propósito. Ele vai além de tudo isso para nos dizer: eu morri em seu favor e eu te chamo hoje para fazer parte dessa família chamada Igreja do Senhor, um corpo de muitos membros, um templo para o Espírito, um corpo para Jesus e uma família para Deus. Esse é Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte aí. Glória a Deus. Peço que você estenda a sua mão assim. Estenda a sua mão. Jesus Cristo é esse aí. Esse cara estava cantando aí nessa música. Esse cara é bonito. Lindo esse cara. Abençoado. Vocês têm que conhecer ele. Uma bênção. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Deus, a tua igreja está aqui com as mãos levantadas, Senhor, em forma de receber. Nós falamos aqui acerca de Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e Ele é o Rei. Ele é exaltado no céu e Ele é manifesto aqui na terra, Senhor, através de nós. Cada mão levantada aqui em forma de receber nessa noite é um agente do Senhor, um apóstolo do Senhor, que está fazendo com que o ambiente de Pinhalzinho ele fique preparado para quando o Senhor voltar, o Senhor possa ver aqui um ambiente segundo o teu querer. Que você possa aqui, Pai, fazer morada até enquanto o Senhor não vem. Nós trazemos a realidade do céu, porque o Senhor disse: tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então toda pessoa que nós pregamos a palavra de salvação e ela aceita Cristo, nós estamos fazendo o religar novamente, e nós estamos alinhando o céu com o coração daquele que aceita Cristo. E nós declaramos nessa noite que nós aceitamos o Senhor como Salvador da nossa vida. Nós cremos no nosso coração, no seu retorno, na sua vinda. E nós temos certeza que o Senhor é o nosso sustento em todos os dias. Ainda que passemos por aflições, ainda que passemos por dificuldades, ainda que passemos, Senhor, por dias tortuosos, ainda que em nós não vemos resposta para tudo aquilo que está diante de nós, tudo aquilo que está sendo remoído dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, ainda que o Senhor, Pai, não tenha acessado algumas áreas do nosso coração, nós declaramos nessa noite: o Senhor é o Salvador da nossa vida. E em nome de Jesus, Pai, nós damos liberdade para o Senhor agir em todas as esferas da nossa vida, seja espiritual, emocional
e material. A nossa vida é sua por completo, Deus. Então eu te peço, Senhor, que nessa semana, essas mãos que estão levantadas aqui, sejam mãos, Senhor, que vão prestar um serviço, e esse serviço será um serviço de excelência que vai glorificar o seu nome, Pai. Em nome de Jesus, essas mãos levantadas serão mãos, Senhor, que vão abraçar pessoas nessa semana que precisam de um abraço, que talvez nunca receberam um abraço de um amigo verdadeiro, e essas mãos vão ser essas mãos, Pai. Essas mãos vão ser as mãos abençoadoras de crianças em creches, em escolas. Essas mãos vão ser mãos abençoadoras de filhos, de filhas, de netos. Essas mãos vão ser as mãos, Pai, que vão apontar um caminho de salvação, um caminho chamado Cristo Jesus. Essas mãos são mãos que o Senhor resgatou do império das trevas para o reino do seu amor. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor gere, Pai, uma unção, uma autoridade sobre cada mão levantada, sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança está nesse ambiente nessa noite, e que essa autoridade, Pai, possa ser exercida nesses dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no decorrer da outra semana, e até que o Senhor venha, Pai, e torne o céu terra e terra e céu, e nós viemos junto contigo, Pai, restaurar céus e terras. Eu peço ao Senhor que essas mãos sejam mãos abençoadoras, em nome de Jesus. Peço que o Senhor repreenda toda a seta de Satanás agora, no coração da tua igreja, na mente dos seus filhos, emocionalmente e espiritualmente, e peço que o Senhor blinde a mente de cada um deles. Que em nome de Jesus, tudo que Satanás tentar para fazer tirar os teus filhos do caminho, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Tudo que vier para tentar tirar a paz, tudo que vier para tentar tirar o equilíbrio emocional, tudo que vier para tentar tirar a idoneidade dos seus filhos, pedindo para que eles se desvirtuem, Senhor, em nome de Jesus o Senhor repreenda, mas que o teu Espírito Santo gere autoridade no coração dos teus filhos, e eles governem sobre as suas vontades, sobre as suas emoções, e que em nome de Jesus nós venhamos ser aqueles conhecidos como filhos do Senhor, que fazem a tua vontade, glorificam o teu nome e manifestam a salvação a todo aquele que precisa de salvação, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, e você diz amém. Vá, vença e volte na semana que vem. Um aviso: semana que vem nós teremos a continuação dessa palavra, e nós iremos falar sobre a Páscoa. Não sei se você já ouviu uma pregação sobre a Páscoa, não sei que você sabe como surgiu a Páscoa. Páscoa foi um momento de transição, e semana que vem nós iremos falar sobre a Páscoa, onde ela foi gerada e onde ela se consumou. Amém? Então, semana que vem nós iremos falar sobre a Páscoa, e você está convidado para estar aqui de novo com a gente, em nome de Jesus. Fique à vontade.